Então, gente, boa tarde, né? Porque já passou de meio-dia e eu vou mandar um vídeo para vocês explicando sobre o reino animal. Vocês vão assistir esse vídeo e realizar a tarefa no livro. O reino animal. O reino animal é formado por uma variedade de seres vivos, incluindo o ser humano. Eles podem ter formas e tamanhos muito variados e podem viver em lugares diferentes, como nas florestas, no campo, nos mares e até mesmo nas casas. Quando se fala de reino animal, a gente engloba todos os tipos de animais, tanto as aves como os vertebrados, os invertebrados, os répteis, todos eles estão dentro desse reino. Só que aqui vocês vão aprender, até o ano passado vocês aprendiam vertebrado e invertebrado. Agora, a partir daqui, vocês estão no segundo ano, vocês vão aprendendo, aprofundando mais sobre os animais. O reino animal pode ser dividido em dois grupos, os vertebrados e os invertebrados. Os animais vertebrados possuem uma coluna vertebral, isso é, tem um esqueleto ósseo como o cachorro e o homem, ou cartilaginoso como as arraias e os tubarões. Aqui no livro de vocês tem um esqueleto de um gato. Eu separei aqui um esqueleto humano. Todos nós temos por baixo do nosso músculo e a nossa pele, nós temos um esqueleto como esse, que é que nos sustenta, senão nós seríamos uma geleia. E eu pintei aqui para mostrar a vocês que nós também temos uma coluna vertebral, é que faz o nosso movimento de abaixar e levantar. A coluna vertebral é um eixo central do esqueleto, responsável por sustentar o corpo dos animais vertebrados. Ela é formada por um conjunto de ossos chamado de vértebras. Os vertebrados são divididos em 5 grupos, formados de acordo com a semelhança entre os animais. Então, hoje vocês vão conhecer esses grupos, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. Vamos falar dos peixes. Os peixes nascem de ovos, na sua maioria se desenvolvem fora do corpo da fêmea. Eles nadam, vivem e respiram dentro da água. A maioria tem o corpo coberto de escama e se locomovem por meio de nadadeira. Animais ovíparos são aqueles que se desenvolvem fora do corpo da mãe, em ovos. Vamos falar dos anfíbios. Os anfíbios são animais que vivem tanto na terra quanto na água. Alguns têm a pele úmida, podendo ser lisa ou escorregadia, como os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas. Os anfíbios nascem de ovos que se desenvolvem na água ou em local úmido. Os répteis. Os répteis são animais que têm o corpo coberto de escama, como as cobras, placa dura, como os jacarés, ou carapaças, como as tartarugas e os cágados. Aqui nós temos a imagem de um cágado. Agora vamos para a página 13, falar. Os répteis se reproduzem através de ovos. Eles se arrastam porque não possuem patas ou, quando as possuem, estas são muito curtinhas. Observam-se essas características em cobras, jacarés, lagarto e lagartixa. Eles têm a pele, as patas muito curtinhas, por isso eles rastejam. As aves. As aves são animais vertebrados que têm o corpo coberto de penas, possuem bico, põem ovos e os chocam para depois os animais nascerem. Elas andam com 2 patas, por isso são chamadas de bípedes. Aí nós temos uma beija-flor. A maioria das espécies das aves podem voar. Os mamíferos.
Os mamíferos são gerados e desenvolvem dentro do corpo da mãe. Por isso, são classificados como vivíparos. E quando nascem, esses animais alimentam-se do leite materno. Os mamíferos são animais que geralmente têm o corpo coberto de pelos e vivem na terra ou na água, como o homem, o morcego, o cavalo, o carneiro, a baleia e o coelho. Eles andam, nadam, voam, correm e saltam. Quando tem quatro patas, são chamados de quadrúpede, como o elefante, o cachorro que tem 4 patas. O homem é o único mamífero que raciocina, isso é, pensa. A baleia é o único mamífero que vive na água. O elefante é o maior mamífero terrestre e o morcego é o único mamífero que voa. Depois dessa explicação, vocês vão realizar a tarefa. Beijinho, tenham um bom dia, não esqueçam de fazer a tarefa de hoje da Semana da Mãe, tá bom? Tchau!